Bom dia, todos bem-vindos. Aqui é o centro do nosso lar. Estou aqui falando de Teresina, a convite da Sueli. Sejam bem-vindos, que vocês aproveitem essa conversa de hoje e a gente possa crescer um pouquinho, todos nós juntos, né? Então, para quem está chegando agora, meu nome é Cristina Moratori, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre as nossas provas, né? Se a gente pode escolhê-las. Mas antes de começar, vamos fazer, muito obrigada, Sueli, pelo convite, pelo carinho. Vamos fazer uma pequena leitura de um texto, nesse livrinho aqui, ó, que é Ceifa de Luz, que foi escrito pelo tá ótimo o som também, gratíssima, sempre fico com dúvida, muito obrigada. E esse livrinho Ceifa de Luz, ele foi escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos ler exatamente a indicação fraterna, que eu acho esse texto muito bonito para mim, né? E ele começa com uma leitura de Pedro, que é assim, está na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, a gente recebe dons. Ele fala o seguinte: este é o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar a presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo, e tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fujas dos encargos da sabedoria da vida que te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol. Na convicção de que o erro superado nos ensina a indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos entender e desculpar as faltas possíveis do semelhante. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não espere por descanso externo quando não tiveres paz dentro de ti. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução, para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada e, conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é testemunha do servidor. Então, que Deus nos proteja, nos abençoe, que hoje seja um domingo de muita paz, que todos possam estar em paz, compreendendo suas tarefas, as suas provas, e que todos eles passem de ano nas suas provas, né? E que consigam receber mensagens divinas, compreensões e aprendizado. Então, teremos um dia de paz hoje, se Deus quiser. Então, gente, quando nós escolhemos esse tema, a Sueli nos perguntou se queríamos falar para vocês, sempre é um prazer muito grande. A nossa conversa foi, bom, então vamos falar de prova, né? A gente está chegando no fim do ano, os alunos estão todos fazendo prova, está uma época assim de muita confusão, está o Enem aí, todo mundo fazendo prova. E o que é uma prova? Para que ela serve? Qual é o objetivo dessa prova? Ela nos traz o quê? Deixa eu marcar o cronômetro aqui, senão me atrapalha, eu vou falar mais do que deu. Ela nos passa o quê para a gente? Bom, quando a gente está estudando, a gente entende que tem que fazer a prova para passar de ano. Isso é normal. A gente fica com raiva do professor, a gente se estressa, a gente faz muita confusão, a gente choraminga, a gente às vezes fala que foi prejudicado na correção. Será?
Será que a gente estava preparado para essa prova? Estava, senão a gente não estava naquela série, não é assim? Então a ideia da prova é algo que nos ajuda a crescer, a evoluir, a concretizar se nós estamos preparados para seguir adiante. Bom, então vamos lembrar daquilo que a gente sempre comenta, que nós somos espíritos eternos, que estamos no planeta Terra por um acaso, que diz que é o planeta da expiação e provas. Se é um planeta de expiação e provas, nós temos que fazer provas, né? Bom, e nós fomos criados por Deus, todos nós, simples e ignorantes. Então a gente já passou por vários estados da matéria, até chegarmos a esse que nós estamos agora. Mas a nossa grande vocação é para chegar e brilhar a nossa luz, para a gente voltar a ser luz. O que é voltar a ser luz? É a gente sair do estado da matéria, acabar com esse mundo de matéria. Nós vamos viver num mundo de luz, que não há mais matéria. A gente tem a morte, que todos nós conhecemos, que vai no velório, chora, vê o cadáver e tal, isso é morte. Morte da matéria, do corpo físico. Bacana. Mas o ser espiritual continua vivo. A gente ainda tem perispírito, tem aquela coisa toda. Mas os seres superiores, atualizar o endereço físico, acabei de chegar lá, acho que isso aí está na árvore, acho que você mandou essa mensagem, não sei se foi para mim, mas tudo bem. Não entendi, desculpe. Bom, mas a gente quando está na matéria, a gente tem a morte física. Quando a gente evolui ao nível de evolução assim de Jesus, ao nível de evolução de Nossa Senhora, desses seres maravilhosos, superiores, a gente perde inclusive o perispírito, que eles chamam de segunda morte. A gente praticamente é uma matéria assim muito tênue. Não tem mais a materialidade. Então, enquanto a gente não consegue chegar nesse padrão, porque a gente não quer ou porque a gente não consegue mesmo, que a gente está preparado, enquanto isso tudo está acontecendo, a gente passa por essas benditas provinhas. Então, quando a gente é pequenininho, a nossa principal prova é aprender a segurar um lápis, uma caneta, a ter coordenação motora para conseguir escrever, desenhar. A gente faz uma bolinha esquisita, chama de mãe, chama de bola, tudo ali. À medida que a gente vai ganhando a destreza manual, a gente consegue pegar a caneta e escrever palavras, escrever letras, poemas, tudo, né? Depois, mais tarde, a gente começa a digitar. A gente antes digitava com todos os dedos, agora é só com esses dois, no celular. Tem gente que usa só esse, mas não tem importância. A gente está evoluindo, são provas. Então, tudo que a gente não sabe fazer e que a gente tem que se esforçar para aprender, a gente sofre porque não está conseguindo, mas a gente tem uma alegria enorme quando consegue. Bom, então, nós nascemos simples e ignorantes, já passamos por todos os estágios da matéria até chegar aqui nesse reino nominal, que para o planeta Terra dizem que é o mais evoluído. Mas existe só essa forma de ser material? Existem outros planetas. A gente tem extraterrestre. Eu acredito que muitos de nós sejamos extraterrestres. A gente tenha vindo de outros planetas, mais evoluídos ou não, mas a gente está aqui. Tem seres que nasceram, foram criados junto com a Terra, tem seres que foram criados antes da Terra, tem seres que estão por aí nesse mundo, né? Bom, então, nós espíritos, quando nós já temos um pouquinho de discernimento, a gente ajuda na escolha das nossas provas nesta encarnação. Então, as provas nos ajudam. As provas são proporcionais ao sucesso no nosso nível espiritual, de certa forma, sim, né? Porque você não pode pegar uma criança que está aprendendo a ler e dar para ela uma prova de uma pessoa que está estudando pós-graduação em física nuclear. Ela não vai conseguir fazer. Mas elas são de acordo com a nossa capacidade de compreensão espiritual, sim, né? Então, a gente nasce bem simplesinho mesmo. A gente vai brigar por posse de tudo, a gente vai se matar, a gente vai ter posse, tudo é meu, a gente é muito egoísta. O nosso clã, nossa terra, nossa família, meu.
a gente é egoísta. A gente vai chegar a um ponto que nós vamos ter direito a rezar o Pai Nosso, que quando Jesus fala Pai Nosso, ele está dizendo que ele está dizendo o que para a gente? Ele está dizendo que o Pai é de todo mundo. Então, se o Pai é de todo mundo, não é de todo mundo simplesmente corpo físico, é todo mundo seres vivos, porque Ele é o Criador de tudo. Então, a gente não vai conseguir perceber a diferença de uma bactéria e um ser humano em termos de merecimento de luz. A gente vai ter a compreensão de São Francisco de Assis. Então, respondendo, as provas são proporcionais ao nosso estado de compreensão espiritual. Então, se eu tenho ainda esse nível de egoísmo forte, que eu só gosto da minha família, eles não vão me botar num cargo que eu possa pensar na família de todo mundo. Eles vão me botar na minha família para ajudar a minha família a crescer. E aí, desenvolvendo o amor por esses familiares, eu vou extrapolando com as encarnações e, consequentemente, consigo amar meus vizinhos. Aí eu começo a desenvolver um amor pelo meu bairro. E aí a gente vai desenvolvendo esse amor, até que vai chegar um ponto que a gente ame a humanidade toda. Até que chega um ponto que a gente ame todo o universo, que a gente ame todos os seres de todas as formas de evolução, como Jesus amava a gente e ama até hoje. Então, nós podemos escolher as provas. Então, provas servem para a gente mudar de ano, para a gente passar de ano. A gente não recebe uma prova que a gente não esteja preparado. Então, se eu não estou preparada para nascer de uma forma, vamos dizer, por exemplo, eu nasci num planeta, num país que está lá no meio do caos. Se eu não estou preparada para isso, talvez eu não vá nascer lá. Porque eu vou me desestruturar, vou perder mais ainda, eu vou reprovar, vou ficar fazendo aquela prova muito tempo, vou ficar com muita raiva. Então, talvez eles me coloquem numa família bacana, que tenha pai e mãe, todo mundo bonzinho, que sejam pessoas que me ajudem a trabalhar o amor que existe dentro de mim. E a prova vai ser conviver com tanto amor e tentar ser um ser humano melhor, né? Mas se eu já sou uma pessoa que está muito preparada para tudo isso, eu posso nascer num lugar e ser um elemento pacificador. Trazer a paz para aquelas pessoas. Eu posso ter uma prova de ser discriminado por uma comunidade inteira, para eu servir de exemplo, né? Para eu servir de exemplo de tolerância, de bondade. Então, existem vários tipos de prova. Então, nós somos seres que estamos chegando no planeta sem entender por quê. Bom, vamos lá, para ficar mais fácil. Essas provas são escolhidas por nós? Se nós temos uma capacidade já de entender por que nós vamos passar por aquela prova, sim, a gente pode escolher. A gente escolhe o corpo que a gente vai ter, o formato dos nossos lindos olhos, a cor dos nossos cabelos. Nós vamos escolher o que a gente quiser, o país que a gente vai nascer, a família que a gente vai ficar, e a gente vai ficar pedindo aquele pai, aquela mãe para eles deixarem a gente nascer, porque a gente sabe que a gente tem uma tarefa, a gente nasceu para isso. Nós vamos escolher, nós enquanto espíritos, participamos das escolhas. Nós, quando estamos encarnados, mais ou menos, a gente escolhe antes de encarnar. A gente, antes de encarnar, junto com o nosso mentor espiritual, a gente senta, faz um programa de como é que nós vamos nascer, onde nós vamos ficar. Então, a gente sabe, se eu vou nascer mulher, 1,5 m, no Brasil, tereré, teteté, eu vou ter os dons. Eu vou receber a bagagem para trabalhar aquilo que eu vim para fazer. E quando eu era criança, eu dizia, pequenininha, que eu ia ser mãe de 100 filhos. Bailarina, eram as minhas vocações. Eu não sabia, eu era pequena, eu lembro disso pequena, as pessoas rindo da minha cara que eu ia ser mãe de 100 filhos, depois todo mundo disse, mas 100 filhos é muito filho, 10 filhos. Eu fisicamente tive 2, mas por ser professora, eu acho que eu tive mais de 100 filhos, muito mais, né? Então, o meu serzinho já sabia disso. Bom, então o que eu posso fazer? Eu posso seguir aquela prova. Vou ser professora, bacana. O que eu preciso para ser professora? Eu preciso saber falar, eu preciso saber pensar, entender a dúvida do outro para tentar elucidar. Mas eu posso não querer ser professora, mas eu
quando eu estava lá, no plano espiritual, eu disse, não, eu quero ser professora porque eu quero ajudar as pessoas a entender algumas coisas. Bacana, posso. Mas cheguei aqui, eu não quero mais ser professora, não vou ser mais professora, eu vou trabalhar para outra coisa. Aí eu vou trabalhar ensinando alguma coisa sem perceber que eu estou sendo professora. Por exemplo, vou trabalhar em ONG, vou fazer isso, aquilo, vou elaborar textos, eu acabo sendo professora. Então a gente não muda muito as nossas provas, mas a gente pode diminuir quando a gente tem uma prova cruel, por exemplo. Tem gente que, isso foi dito num livro do Chico, que eu não lembro mais qual, que um rapaz, ele tinha usado muito mal o braço dele. Ele tinha sido cruel, matado um monte de gente, 1000 vidas. Nessa vida ele já estava com a ideia do que ele ia fazer. E ele pediu para perder o braço, para ele não ter essa coisa. Então ele ia sofrer um acidente e ia ficar sem um braço. Ótimo. Só que ele, quando encarnou, ele estava uma pessoa tão transformada, ajudando tanto todo mundo e sendo uma pessoa generosa, cuidando de todo mundo, que ele não precisava mais perder o braço direito para ser uma pessoa bacana. Ele já tinha se transformado. Então a espiritualidade deu a ele o direito de perder só o dedinho mindinho da mão direita. Tá? Então ele passou pelo acidente, só que de uma forma mais suave. Ele não precisou perder mais o braço todo. Talvez aquele dedinho tenha servido para ele se lembrar que se ele errar, ele pode se prejudicar mais na frente. Então as provas, elas podem ser amenizadas de acordo com o nosso grau de conhecimento, nosso grau de percepção. Às vezes a gente é tão terrível que a gente não tem o direito de escolher as provas. Quem vai escolher são os nossos benfeitores, para a gente entender o que está passando. Tá? E aí existem as pessoas que vêm para a Terra com o sentido de missionários, são missionários. Então eles vêm com aquela missão de resolver aquele problema. Então eles passam mesmo por tudo. Jesus, eu falo de Jesus porque a gente sabe da vida dele toda, né, dos evangelhos. A gente vai lá e vê várias passagens que ele fala o que ia acontecer para ele. Ele sabia o que ia passar. Tanto que quando ele vai ser preso, ele briga com Pedro, que Pedro fica para ele assim, não, vamos fugir daqui. Cara, pelo amor de Deus, eu tenho que passar por tudo isso. O único momento que Jesus falou que ficou assim, mais ou menos chateadinho, que ele sabia que Judas ia trair ele, porque ele já sabia tudo, tinha planejado todo aquele roteiro. Eu falei, poxa, mas tinha que ser com beijo? Ele sabia que ia ser Judas, mas apontava o dedo, jogava uma pedra, mas beijo. Então, isso Jesus questionou. Talvez ele até soubesse, mas ele questionou Judas para Judas ficar com aquela percepção, né? Que beijo é uma prova de amizade. E ele estava jogando Jesus para as provas. Então, Jesus precisava passar por aquilo ali. Jesus é um ser em evolução. Só quem aparentemente não evolui é Deus, mas nós todos vamos chegar perto do patamar de Deus. E ele precisava passar por isso. Porque, sinceramente, eu não sei. Mas eu não sei se eu te respondi, Rosane. Mas a gente pode amenizar as nossas provas difíceis. A gente vai passar por elas, de uma forma ou de outra. Por exemplo, uma pessoa que nasce destinada a... Ela perturbou a vida daquela outra pessoa, prejudicou ela de todo jeito, roubou. Então ela vem como pai ou mãe daquela criaturinha para devolver para ela todo aquele patrimônio que foi roubado nas 20 encarnações para trás. Você vai ter aquele filho. Ah, mas eu não quero ter. Não vou ter filho. Liga as trompas, arranca outro, arranca tudo. Essa criança aparece para você de qualquer jeito. Ou ela vem, joga na tua porta, ou você é um afilhado que chega para você, mas você acaba tendo que trabalhar com aquela criança. Ou alguém que cuida de você na velhice, que você não tem nenhum herdeiro, você passa para ela tudo. Tá bom? Ok. Obrigada pelo retorno. Então, a gente pode escolher as provas dependendo do nosso grau de evolução. Se a gente tem a evolução de Jesus, a gente escolhe até as vírgulas que vão acontecer. Se a gente tem uma evolução comum, a gente só escolhe qual país, quais são os pais, a gente vai escolhendo. Mas se a gente não tem nível de evolução, se a gente não tem essa capacidade de tudo, a gente não vai conseguir escolher. A gente também diz, né, tem um bordão danado dentro do espiritismo, que a gente evolui pelo amor ou pela dor. Aí todo mundo, a gente pode evoluir pelo amor, gente. Como é que evolui pelo amor?
A gente só vai evoluir pelo amor quando a gente estiver vibrando na frequência do amor. Enquanto a gente não vibrar na frequência do amor, nós vamos evoluir pela dor, isso aí é fato, tá? Não tem o que fazer. Mas quando a gente deixa essa frequência do ódio, a frequência do egoísmo, lembra dos pecados capitais, que a gente ouve toda hora alguém falando, tem até novela com ela? Quando a gente vibra na frequência desses pecados capitais, a gente não consegue evoluir pelo amor. Se a gente, por exemplo, está na inveja, eu estou o tempo todo olhando para a casa do vizinho querendo ter o que ele tem. A gente vai lá, aonde? A gente vai lá no... Acho que está tendo uma gincana aqui, eu moro perto de um colégio, e aí o pessoal está fazendo uma gincana. Domingos eles gostam de fazer isso. É legal que os meninos estão arrumando uma motivação diferente, né? Isso é bom. Então vocês vão ouvir esse eco aí, faz de conta que é música, tá? Bom, então, nesse processo das evoluções, até me perdi onde é que eu estava, meu Deus do céu. Eu me distraio com alguns barulhos. Bom, então no nosso processo de evolução, quando a gente escolhe evoluir pelo amor, a gente tem que estar ligado nessa frequência. Tem que estar, não tem jeito. Porque senão a gente não consegue entender. Quando a gente não está, a gente está lá. Eu quero a casa do meu vizinho, para ter a casa do meu vizinho, eu vou brigar com ele, eu vou falar mal dele. E aí eu não consigo. Aí isso tudo, a gente não está numa frequência de amor ainda. Então, se eu já estou numa frequência de amor, eu vou ficar feliz com o meu vizinho, tem a casa dele, eu vou ficar feliz com a minha. Porque minha casa é a casa que eu preciso para viver o que eu preciso viver. Não preciso de outra. O espírito não tem casa, o espírito não tem matéria. Aí a gente desencarna e aí fica lá infernizando a vida dos herdeiros porque ele vai vender a casa, porque ele vai reformar a casa. Não deixa. A filha tem um anel que ela passa para uma outra pessoa que ela gosta, mas aquele anel era da tataravó e a filha está dando, vendeu, foi pro prego, pegou aquele anel, derreteu para fazer uma outra joia. A gente se apega e fica lá enchendo o saco que quer o anel de volta, né? Dizem as pessoas que os museus são lotados de espíritos dono daquilo tudo. Então a gente tem que se libertar dessas coisas. Bom, eu vou dar um exemplo para gente da evolução pelo amor. A gente passou muitas encarnações furando, a gente era guerreiro, atirava, tacava tiro no coração das pessoas, esfaqueava. Uma encarnação, 20 encarnações, 30 encarnações. Aí a gente tem algumas formas de recuperar essa dor que eu causei nos outros. Uma delas é ser assassinado com um tiro no coração. Na juventude, novinho ainda. O que vai acontecer comigo? Eu posso ser, eu levei esse tiro porque eu furei o coração de um monte de gente e por isso eu levei esse tiro, mas ainda tenho mais 50 encarnações para levar tiro no coração e vou. A gente pode ficar assim, bacana, de boas, mas a gente pode ficar muito revoltado e com isso, na próxima encarnação, vai tirar em mais corações e vai aumentar minha dívida. É uma forma. Posso também nascer 20 encarnações com problema de coração, não posso fazer nada, meus amigos dançando, pulando e olhando. Vou ser revoltado, ficar com raiva de quem tem um coração perfeito. Não evoluir. Mas eu posso também trabalhar consertando corações feridos. Como assim? Você é um cirurgião, trabalhar com corações que nascem com uma formação, consertar as válvulas, vou consertar artérias entupidas. Não estou salvando um monte de corações, consertando corações que eu destruí. Foram milhares, quantas encarnações furando corações. Então, pelo amor, eu vou ser um cirurgião cardíaco, vou trabalhar dia e noite salvando vidas, consertando corações feridos. Mas também posso trabalhar na psicologia, ouvindo pessoas que estão com problema, com ideação suicida e trabalho. Então, é uma forma de evolução pelo amor. Eu estou passando pela prova, consertando corações, em vez de destruindo corações. Ou em vez do meu coração estar destruído. Mas para eu poder ser um cirurgião que vou passar o dia inteiro operando, não vou ter cuidado com a minha família, eu tenho que ter muito preparo emocional para isso. Às vezes ainda não estou. Para ser psicólogo ou um psicoterapeuta que trabalha ouvindo e curando essas mágoas, ajudando a curar essas mágoas dos corações partidos, né?
eu também vou precisar ter muito amor, muito tempo, muita disponibilidade. Então, a gente acaba optando pela evolução pela dor. Aí nasce com problema cardíaco. Nem todo mundo que nasce com problema cardíaco teve alguma coisa de maldade com os outros, não, tá? Estou só exemplificando. Posso nascer, continuar com tanta revolta que eu vou matar todo mundo, vou continuar morrendo novinho de tiro no coração. Então é uma questão das escolhas. A gente começa a prestar atenção, gente, já deu, não aguento mais tanto sofrimento. Vamos fazer uma coisa diferente? O que nós vamos fazer para mudar isso? Peraí. Eu posso mudar transformando o universo pequenininho que está na minha casa. Já é um pulinho, eu passo de ano. Aquela prova eu não faço mais. E às vezes acontece que a gente já está bonzinho. Estou bonzinho, nessa vida eu consegui resolver tudo. Aí a gente vem numa nova encarnação, não vem mais como uma expiação. Expiação eu não posso remugar, mas numa provinha. Tipo, você aprendeu mesmo a ser bonzinho, aí passa pela mesma situação. Se eu passar por essa situação de uma forma boa, eu consegui. Perceberam? E não vou mais passar por essa prova, porque eu já passei de ano. Eu estando na 5ª série, eu não vou fazer mais prova para a 1ª série. Já estou na 5ª. Então, a partir do momento que a gente passou por aquele processo e aquilo foi bem para a gente já não se identifica mais com isso, outras coisas vão chegar para a gente, mais adiantadas, provas mais difíceis, que eu vou a cada vez passando por elas. E elas não são difíceis, porque a gente está preparado para elas. Então o Chico disse, e eu gosto dessa dição dele, que a nossa encarnação inteira é uma prova. A gente nasce, na hora que a gente nasce, a gente entrou na sala de aula para fazer essa prova. Então, o professor traz para a gente a prova, com aquelas questões todinhas a gente vai fazer. Cada questão dessas é um nozinho na nossa vida, que todos nós temos um nó, um momento difícil, um momento de angústia, ou pessoal, com alguém que a gente ama. E aí a gente fica nervoso, o que a gente faz? Pula aquela questão, vai fazer a outra, até que no final você tem que ler a prova toda, né? Aquela questão que está difícil, eu estudei para ela, eu estou preparada para ela. E quando eu entrego para o meu professor, ele vai avaliar como é que está a minha vida. Conforme for, eu passo de ano, conforme não for, eu vou fazer de novo aquela prova, com outras questões, mas com conteúdo próximo, né? Então essas provas, gente, a gente não tem que levar com ódio, com raiva de nada. Porque eu, em vez de porque eu, por que não eu? Todo mundo passa por isso, por que não eu? Eu sou um privilegiado, Deus gosta mais de mim do que dos outros. Ele é pai e ama todos igualmente. Então, porque não eu é uma palavra, uma frase típica de quem ainda não entendeu a lógica da prova que está passando. Tá? Então, eu passei por um momento complicado na minha vida alguns anos atrás e lembrar que era só uma questão da prova me ajudou muito. Que eu ficava assim, não, isso é só uma questão da prova. Só uma questão da prova. Se é só uma questão da prova, eu estudei e vou passar por ela. E eu pedi a Deus tranquilidade para naquele momento eu tomar a medida certa, a que eu me preparei para ela, a que eu sei que eu tenho condição de passar. E aí a prova parece que ficou mais leve. A impressão que eu tinha é como se fosse assim algo que eu já tivesse visto, um filme que eu já vi que eu sei o final. Não vale a pena ver de novo porque eu já sei o final. E me deu tranquilidade. Na tranquilidade, eu passei pela prova, tive que passar. Mas eu tive tranquilidade para passar os 5 anos dessa prova com muita calma. E quando veio o final, eu já tinha certeza que no final o mocinho fica com a mocinha, termina num beijo, sempre assim, né? Então eu tive essa tranquilidade. Então a minha conversa hoje para todos nós é entender por que não eu, e isso vai passar. Isso também vai passar. E eu estou preparada para isso. De uma forma ou de outra, eu me preparei. E eu vou conseguir. Eu vou ter tranquilidade para entender. Tá bom, gente? Então, o nosso tempo está esgotando, né?
Então aqui meu cronômetro já está me dizendo que eu tenho mais 3 segundos para continuar falando com vocês. Pode estender mais um pouquinho, mas a gente não gosta de romper com esses paradigmas. Então, eu espero que todos nós possamos levar com relativa tranquilidade tudo que a gente está passando, agradecendo a Deus, porque se nós estamos passando por aquilo ali, nós merecemos, nós vamos crescer com isso, de uma forma ou de outra, é um crescimento, é um aprendizado. Vamos seguir em frente, ser gratos por tudo que a vida nos traz, mesmo aquilo que a gente não está entendendo. Eu, quando converso com Deus, eu falo com ele, Pai, eu não estou entendendo não, tá? Mas se você está me dando é porque deve ser bom. E aí, vou levando, com tranquilidade. E a gente vai seguindo em frente. Então, que hoje seja um dia de muita paz para todos nós, que as nossas guerras individuais se acalmem, que as nossas guerras coletivas também, que todas as pessoas que estão passando por qualquer tipo de sofrimento hoje possam sentir as vibrações de amor que nós estamos emanando nesse momento e que elas consigam ter tranquilidade para escutar os seus benfeitores espirituais e consigam ter tranquilidade para seguir em frente, que consigam ter tranquilidade para passar nas provas e que o mundo seja um lugar melhor de todos. Muito grata pela oportunidade, tudo de bom e que todos nós tenhamos muita paz hoje. Até uma próxima.